Olha, então vamos finalizar a nossa correção da avaliação com a correção agora das questões dissertativas. Então, as duas questões abertas. E ambas foram retiradas do exame da OAB, né, da prova aberta do exame da OAB, da segunda etapa do exame de ordem. Então, vamos lá, para a primeira questão. Henrico, engenheiro de uma renomada empresa da construção civil, possui um perfil em uma das redes sociais existentes na internet e o utiliza diariamente para entrar em contato com seus amigos, parentes e colegas de trabalho. Henrique utiliza constantemente as ferramentas da internet para contatos profissionais e lazer, como fazem milhares de pessoas no mundo contemporâneo. No dia 13 de março de 2020, no dia de 2021, no sábado, Henrique comemora aniversário e planeja, para a ocasião, uma reunião à noite com parentes e amigos para festejar a data em uma famosa churrascaria da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Na manhã de seu aniversário, resolveu então enviar o convite por meio da rede social, publicando postagem alusiva à comemoração em seu perfil pessoal, para todos os seus contatos. Helena, vizinha e ex-namorada de Henrique, que também possui perfil na referida rede social e está adicionada nos contatos de seu ex, soube assim da festa e do motivo da comemoração. Então, de seu computador pessoal, instalado em sua residência, um prédio na praia de Icaraí, em Niterói, publicou na rede social uma mensagem no perfil pessoal de Henrique. A conduta dela foi essa aqui, ó. Publicou uma mensagem no perfil pessoal de Henrique. Naquele momento, Helena, com o intuito de ofender o ex-namorado, publicou o seguinte comentário: não sei o motivo da comemoração, já que Henrique não passa de um idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha. Ao imputar a ele esses adjetivos negativos de idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha, ó, veja que ela não imputou a prática de fato. Ela imputou a prática de adjetivos negativos: idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha. Com essa imputação, ela praticou o crime de injúria, lá do 140 do Código Penal. E com o propósito de prejudicar Henrique perante os seus colegas de trabalho e denegrir sua reputação, acrescentou ainda, ó, então não parou por aí, ele trabalha todo dia embriagado. No dia 10 do mês passado, ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio, inclusive estava tão bêbado no horário do expediente que a empresa em que trabalha teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo. Ó, aí a gente tem a imputação de um fato. Olha aqui. Além de chamar ele de idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha, ela veio e disse que ele trabalha todo dia embriagado, que no dia 10 do mês passado ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio, inclusive estava tão bêbado no horário do expediente que a empresa em que trabalha teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo. Então a gente tem um fato. Essa imputação do fato pode configurar o crime de difamação ou de calúnia. Qual que é a diferença? Esse crime imputado a ele é um crime considerado crime? Ele é um fato. Esse fato imputado a ele é considerado um crime? É um fato criminoso? Ó, o que ela fala? Que ele trabalha bêbado. Ele trabalha todo dia embriagado. Cambaleava bêbado pelas ruas do Rio, inclusive estava tão bêbado no horário do expediente que a empresa em que trabalha teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo. A função dele, ó, ele é engenheiro, né, de uma renomada empresa na construção civil.
Se ele fosse motorista, né, dirigir sob a influência de álcool configura crime. Agora, como ele não é motorista, não fala nada em relação à condução de veículo automotor, esse fato não é um fato criminoso. Logo, esse fato imputado a ele, que ofende a sua honra, vai configurar o crime de difamação. Então, olha, nessa mensagem, a gente verifica que a Helena cometeu 2 delitos. Né? Primeiro, o crime de injúria, ao chamar o Henrico de idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha, e depois o crime de difamação, ao dizer que ele trabalha bêbado, né? E que no dia 10 do mês passado ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio, que ele estava tão bêbado no horário do expediente que a empresa na qual ele trabalha teve que chamar uma ambulância para poder socorrê-lo. Imediatamente, Henrico, que estava em seu apartamento e conectado à rede social por meio de seu tablet, recebeu a mensagem, então os delitos se consumaram, e visualizou a publicação com os comentários ofensivos de Helena em seu perfil pessoal. Delito, nessa hora, o delito de injúria está consumado. Henrico, mortificado, não sabia o que dizer aos amigos, em especial a Carlos, Miguel e Ramírez, que estavam ao seu lado naquele instante. Delito de difamação também consumado. Muito envergonhado, Henrique tentou disfarçar o constrangimento sofrido, mas perdeu todo o seu entusiasmo e a festa comemorativa deixou de ser realizada. Portanto, informações, denunciado da questão, que demonstram que a mensagem publicada pela Helena foi capaz de violar a honra do Henrique. No dia seguinte, Henrique procurou a delegacia de polícia especializada em crimes, especializada em repressão aos crimes de informática, e narrou os fatos à autoridade policial, entregando o conteúdo impresso da mensagem ofensiva e a página da rede social na internet, onde ela poderia ser visualizada. Na data de hoje, Henrique procurou seu escritório de advocacia e narrou os fatos acima. Você, na qualidade de advogado de Henrique, deve assisti-lo com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto. Acima, tipifique os crimes praticados por Helena. Então, olha, primeiro ponto. Quando há necessidade de a gente tipificar o crime, a gente tem que se ater aos artigos mencionados, né? Te contou ali um caso, e a partir dessa narrativa, você vai identificar quais os delitos foram praticados. Então, você tem que... A tipificação nada mais é do que colocar os artigos correspondentes aos crimes que foram narrados. E, além disso, não podemos esquecer, se há concurso de pessoas, se houve tentativa, se houve qual o concurso de crimes, se é concurso formal, se é concurso material, se é crime continuado. Então, nós temos que ficar atentos a todos esses detalhes. Logo de início, nós já identificamos 2 crimes praticados pela Helena. Então, olha, a nossa tipificação começa aqui, ó. Praticou o crime de difamação, artigo 139, combinado com o crime de injúria, artigo 140 do Código Penal. Há algo importante, esse crime ele foi praticado por meio de rede social. E aí existe uma causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso 3, aqui, ó, que diz, ó, as penas cominadas neste capítulo, as penas cominadas aos crimes contra a honra, aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido, inciso 3, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Aqui, ó, como ela foi praticada por meio da internet, por meio de rede social, incide essa causa de aumento de pena do artigo 141, inciso 3. Então, o artigo 139, combinado com o artigo 140, ambos
combinados com artigo 141, inciso 3. E aí, gente, se ela praticou 2 crimes com uma conduta só, foi uma mensagem, enunciado isso claramente aqui. Ela, Helena, vizinha, então, de seu computador pessoal, salário, publicou na rede social uma mensagem no perfil pessoal de Henrique. Então, foi uma conduta. Com uma conduta, ela praticou 2 crimes. Ela praticou o crime de difamação e o crime de injúria. Então, o artigo 70 do concurso formal, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentadas, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Então, além de fazer menção, o artigo 139, combinado com o artigo 140, ambos combinados com a causa de aumento de pena do artigo 141, inciso 3, esses 2 crimes foram praticados na forma do artigo 70, todos do Código Penal. Então, essa é a nossa tipificação. Ela praticou o crime de difamação, praticou o crime de injúria, com a causa de aumento de pena do artigo 141, inciso 3, porque ao praticar o crime através da internet, ela praticou através de um meio que torna fácil a divulgação desse delito, e com uma única conduta ela praticou 2 delitos, então foi na forma do artigo 70 do Código Penal, praticou esses 2 crimes em concurso formal. Ok? Então, essa é a resposta da nossa primeira questão dissertativa. A segunda questão dissertativa diz respeito também a uma outra questão que foi cobrada na segunda etapa do exame de ordem de direito penal, né, que fala do Caio. Caio, residente no município de São Paulo, é convidado por seu pai, morador da cidade de Belo Horizonte, para visitá-lo. Ao dirigir-se até Minas Gerais, em seu carro, Caio dá carona a Maria, jovem belíssima que conhecera na estrada e que, ao saber do destino de Caio, o convence a subtrair pertences da casa do genitor do rapaz. Então, a Maria convence o Caio a subtrair pertences da casa do genitor do rapaz, chegando a sugerir que ele aguardasse o repouso noturno de seu pai para efetuar a subtração. Ao chegar ao local, Caio janta com o pai, o espera adormecer, quando então subtrai da residência uma televisão de plasma, um aparelho de som e R$ 2.000. Após encontrar-se com Maria no veículo, ambos se evadem do local e são presos quando chegam no município de São Paulo. Com base no relatado acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Primeira pergunta. A conduta praticada por Caio será atípica à luz do artigo 181, inciso 2 do Código Penal? E a letra B. A conduta também poderá ser considerada atípica para Maria? Em caso positivo, justifique a sua resposta e, em caso negativo, tipifique a conduta por ela praticada. Bom, então é o seguinte, o Caio dá carona para Maria, a Maria convence ele, durante o repouso noturno, a subtrair os pertences do pai dele. Então vamos analisar primeiro a conduta do Caio. O que o Caio praticou? O Caio praticou um crime de furto, ele subtraiu os pertences do pai. Não há que se falar aqui questão de princípio da insignificância, de furto
privilegiado, porque, olha aqui, furtou uma televisão de plasma, um aparelho de som e R$ 2.000. Então, não há que se falar em valor insignificante ou pequeno valor das coisas subtraídas. Né? R$ 2.000, uma TV de plasma e mais um aparelho de som, isso aí dá um valor significativo. Bom, ele praticou durante o repouso noturno, porque, olha, ele espera o pai adormecer para fazer a subtração. Então, aqui, ó, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Considerando que o agente é filho da vítima, a gente tem aqui a prática do furto com abuso de confiança. Só que qual que é o detalhe? A gente não pode se esquecer das escusas absolutórias, né, dos artigos 181, 182 e 183, que isenta o agente de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, qualquer dos crimes contra o patrimônio, se a vítima for cônjuge, na constância da sociedade conjugal, e se a vítima for ascendente ou descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, essas expressões já não são utilizadas mais para o direito de família, seja civil ou natural. Bom, então, houve a subtração de bens do ascendente. E aí o 182 fala, ó, somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, de irmão legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita. E o artigo 183 fala, não se aplica o disposto nos 2 artigos anteriores, não se isenta de pena, se o crime é de roubo ou extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, ao estranho que participa do crime, e se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, se o crime é praticado contra pessoa idosa. Então, olha, o Caio não pratica crime. Caio está isento de pena, não pratica crime. Crime, fato típico, antijurídico e culpável. Tem uma causa que isenta ele de pena. Né? A gente pode até falar, ó, a conduta dele é típica, mas a conduta é criminosa? Não, não é criminosa, porque, embora seja típica, ele está isento de pena. A conduta dele não é culpável. Ele não vai ser culpado, punido por essa conduta. Mas e a Maria? A Maria também pratica fato atípico, né? Ela não pratica crime? Não, a Maria pratica crime por força aqui do artigo 183, inciso 2. Não se aplica o disposto nos 2 artigos anteriores, inciso 2, ao estranho que participa do crime. A Maria não tem nada a ver com o pai do Caio. A Maria é a pessoa estranha. Logo, a Maria responde criminalmente por essa conduta. E aí, o enunciado pediu que a gente tipificasse a conduta dela. Então, vamos voltar aqui no Código Penal. Ó, ela vai responder, então, pelo furto. E o furto, por ela praticada, é simples ou é qualificado? Vai haver comunicação do abuso de confiança? Primeiro aqui, ó, constituição, rompimento de obstáculo, subtração da coisa. Não falou nada disso, enunciado. Com abuso de confiança, o Caio utilizou do abuso de confiança. Mediante fraude não escalada, não destreza, não. Então, só o abuso de confiança. Emprego de chave falsa? Não. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Ó, eu tenho uma autora intelectual, que foi a Maria, e eu tenho um autor executor, que foi o Caio. O Caio está isento de pena, porque ele furtou do pai. Agora, a Maria, nós já vimos que não está isento de pena. Mas, se a Maria responde criminalmente e foi o Caio quem executou a conduta, existe aqui a figura de um furto qualificado pelo concurso de pessoas. Agora,
Eu posso falar que ele também é qualificado pelo abuso de confiança, né, porque o Caio se valeu do abuso de confiança nele depositado para poder fazer a subtração dos pertences do pai. Por que eu não posso qualificar também com abuso de confiança? Por força do artigo 30 do Código Penal. O artigo 30 fala que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, olha, quem tinha a confiança do pai era só o Caio, não era a Maria. E aí, por se tratar de uma circunstância subjetiva, né, de caráter pessoal, tal qual lá no artigo 30 do Código Penal, não há comunicação. Embora o enunciado diga que eles tenham subtraído em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tenham sido aqui, presos quando chegaram em São Paulo, você pode lembrar, o código, o artigo de furto fala do negócio de furtar num estado e ser abordado no outro, mas o parágrafo 5º fala que a pena não é um furto, é uma modalidade de furto qualificado, porque a pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor, subtração não for de veículo automotor, que venha a ser transportado para outro estado. Então, o parágrafo 5º aqui não se aplica. Logo, se aplica o parágrafo 1º e o parágrafo 4º, inciso 4 do Código Penal. Então, a nossa tipificação da conduta da Maria fica da seguinte forma: artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4, com a causa de aumento do artigo, não podemos colocar, a causa de aumento do parágrafo 1º, ou a causa de aumento do artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. Certo? Aí, tem uma questão até interessante, porque, olha só, a gente combinou o furto qualificado, lá do parágrafo 4º, com uma causa de aumento de pena, que está no parágrafo 1º. E aí são inconsistências que não dá para entender na jurisprudência do STJ, porque o STJ fala o seguinte, não é possível combinar as causas de aumento de pena do roubo com o roubo qualificado do 157, parágrafo 3º. Ou seja, se o crime de latrocínio ele é praticado com emprego de arma de fogo, não se aplica ao latrocínio do 157, parágrafo 3º, inciso 2, a causa de aumento de pena do 157, parágrafo 2º-A, inciso 1. Por quê? Por conta de uma organização topográfica do artigo 157. Eu não posso voltar do 157, parágrafo 3º, voltar e buscar uma causa de aumento de pena que está para trás, que está lá no parágrafo 2º. Mas o mesmo STJ admite o furto qualificado majorado com a causa de aumento de pena do parágrafo 1º. Eu, particularmente, não concordo com esse posicionamento, mas, se for cobrado em uma prova, você tem que ficar atento e saber que é possível que o STJ, que a jurisprudência do STJ admite essa combinação do furto qualificado com a causa de aumento de pena do repouso noturno, prevista no parágrafo 1º. Ok? Bom, então encerramos aqui a correção da nossa prova. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para poder me acionar por mensagem, por e-mail, para poder a gente resolver sanar qualquer outra dúvida, porventura ainda existente. Grande abraço a todos e até a próxima.